Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e nós estamos aqui em mais um quadro do projeto Eu Digo Sim. É isso mesmo, você está aqui nesse quadro do projeto Eu Digo Sim, na Escola Bíblica Dominical para o Departamento de Jovens. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5. Quem sabe você está chegando aqui, é a sua primeira vez, você quem sabe não está entendendo muito o que está acontecendo, eu vou te explicar. Nós somos a equipe de jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, congregação de Uber. A nossa congregação é dirigida pelo pastor Leomir Rodrigues. E nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. E o nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E dentro desse departamento de jovens unidos em Cristo, nós somos coordenadores, eu sou o coordenador presbítero Juciones, e nós temos um projeto, e o nome do projeto é Eu Digo Sim. E como parte desse projeto, nós temos a pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical para o departamento de jovens. E você hoje está aqui na lição de número 5, que traz como tema O Filho que Redime. Então isso é um projeto de Deus que está em desenvolvimento, e como os irmãos sabem, um projeto de Deus jamais vai poder ser efetuado sozinho, né? Sempre tem uma equipe, tem homens de Deus que Deus levanta para fazer essa obra. E está comigo hoje aqui para essa aula impactante, envolvente, que vai alcançar sua vida, sua casa, sua família, sua história, o seu amigo, o seu irmão, todo mundo vai ser envolvido nesse mistério. Pode ter certeza disso. Está aqui comigo o nosso coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, presbítero, irmão Adonias. A paz do Senhor, guerreiro. A paz do Senhor, meu presbítero Juciones. E aí? É uma alegria. Tudo bem? Muito estar de novo com vocês aqui. Que maravilha, que maravilha. E hoje temos pessoas especiais Sim. que estavam ansiosos para juntos a gente aprendermos, né, extrair mais esse texto, que é o Filho que redime, né? É uma lição poderosa, maravilhosa, né? maravilhosa. Vai ser um momento de Deus, um momento de crescimento, né? E como os irmãos já conhecem, está conosco aqui também nosso querido irmão jovem Igor. Pode ser, Igor? A paz do Senhor, presbítero Juciones. E aí, meu irmão, como é que você tá? Eu tô bem demais, graças a Deus. Tá ansioso por essa nossa aula de hoje? Muito ansioso. É um conteúdo poderoso, né? Muito forte. Os jovens com certeza serão alcançados por essa palavra, Com certeza. né, jovem Igor? Com certeza serão alcançados. É um privilégio para minha vida estar aqui entre homens de Deus para aprender melhor sobre a palavra de Deus. Maravilha, maravilha, né? Glória a Deus por isso. E, né, pra gente, assim, é um prazer, irmãos, é uma alegria muito imensa. Pela primeira vez está conosco aqui, também coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, o nosso querido irmão, diácono irmão Everton. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Como é que você tá? Graças a Deus estamos bem. Tudo bem? Graças a Deus estamos bem. É uma alegria, é uma honra estar aqui para juntos servirmos neste projeto, né? Amém. E essa lição é um tema muito forte. É. Que vai falar sobre o sangue, né? O Filho que redime todos os nossos pecados. Aleluia. É forte. O conteúdo é poderoso, né? O conteúdo de hoje, se você escutar esta aula e você não se sentir redimido, se você não se sentir transformado no final desta aula, Meu Deus. é algo de se repensar. Meu Deus, é poderoso, é poderoso. Pra gente é um prazer, tá bom? É diácono Everton, ter você aqui juntamente conosco. Eu tenho certeza que será um momento de crescimento, né? Um momento em que Deus vai continuar falando com a vida dos irmãos. Eu já convido você a convidar todo mundo para fazer parte com a gente. Mande mensagem, mande o link aí do nosso vídeo pro seu irmão, pro seu amigo, pro seu departamento de jovens, que com certeza é um tempo de crescimento. A lição de hoje é a lição de número 5, e o tema da lição é O Filho que Redime. Então nós vamos, dentro desse contexto da nossa lição, né, entendermos esse contexto, se aprofundarmos esse contexto, será um momento de crescimento através da palavra de Deus, né? Presbítero irmão Adonias, qual é o texto principal da nossa lição de hoje? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu Deus do João, céu. capítulo 1, verso 29. É forte, é forte. É. A gente não vai comentar agora, presbítero Adonias, porque nós vamos se aprofundar nesse verdade, contexto, né? É verdade. Tem muita coisa de Deus aí. O resumo da lição, nosso querido irmão
Cooperador, irmão Igor. Qual que é o resumo da lição? Qual que é o resumo? Resumo da lição. O sacrifício único de Jesus como o Cordeiro de Deus para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai. Cumpre as profecias, trazendo libertação e perdão definitivo para quem crê. Meu Deus do céu, é forte. O sentido é muito forte, né, jovem Igor? O sentido muito é forte. Profundo, com certeza. Muitas vidas serão tocadas por este conteúdo bíblico que será aplicado aqui através dessa aula. Nosso querido irmão Diácono, irmão Everton, qual que é os objetivos da nossa lição? Os nossos objetivos hoje, que temos para apresentar a nossa aula, é apresentar a tipologia do Cordeiro Pascal. Forte. Mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, valorizando a obra de Cristo como único meio de reconciliação com Deus. E, finalmente, saber que a redenção e a reconciliação ocorrem por meio da obra salvífica de Cristo. Meu Deus, que palavra poderosa, né? Então nós vamos ver que a nossa lição de hoje vai tratar exatamente sobre essa questão do Filho que redime, do Filho que traz a condição para o ser humano de ser perdoado, né? A introdução da nossa lição vai apresentar aí o prisma da nossa lição. Qual vai ser, né, o caminho que nós vamos trilhar nessa lição de hoje. E nós vamos se orientar e ver que o Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver aqui que o Cordeiro é o tema central da Bíblia, né? Jesus é o tema central. A Bíblia é cristocêntrica, né? Então, nesse contexto da nossa lição de hoje, nós vamos se orientar acerca disso, sobre o Cordeiro Pascual, vamos entender acerca disso, o Cordeiro Pascual, nós vamos entender essa questão do Êxodo, capítulo número 12, né? Nós vamos se aprofundar nesse contexto bíblico e, com certeza, se tiver um jovem, uma moça, um rapaz que estiver assistindo a nossa aula e ainda tiver dúvida de que seus pecados podem ser perdoados, de que de fato um cordeiro foi enviado por Deus, né, para redimir o pecado do homem, ao final dessa aula você não terá mais dúvidas. Você está entendendo isso, meu irmão? Olha aqui para mim. Olhe bem aqui nessa câmera. Você, ao final dessa aula, você não terá mais dúvida no seu coração. Ficará bem claro através da palavra de Deus para a sua vida que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se rendeu na cruz do Calvário para transmitir a você, para levar a você a salvação a qual você não poderia ter. Vocês estão comigo? Com certeza. Vocês estão entendendo esse mistério também? É lindo. É de Deus esse lindo. negócio. Então, vamos para o início da nossa lição, né? Vamos se aprofundar no contexto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição trabalha o tema, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo de salvação. Nesse tópico, nesse ponto, nós teremos 3 tópicos, que será o primeiro tópico, o contexto do Cordeiro da Páscoa, o segundo, a instituição da Páscoa, e o terceiro, a tipologia do Cordeiro Pascual, né? E o nosso querido coordenador, presbítero Adonias, vai nos apresentar esse contexto aí, no nome de Jesus. Fica à vontade, meu irmão. Meus irmãos, o tópico primeiro da nossa lição fala sobre o Cordeiro da Páscoa, um símbolo de salvação. No livro de Gênesis, nós vamos ver alguns exemplos sobre a imagem do Cordeiro. Mas só que o comentarista é incisivo em dizer que em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver de uma forma mais firme. Um pedido de Deus que ele chama a Moisés, ele chama Arão e fala, a partir daqui nós vamos instituir uma Páscoa. Meu Deus. Nós vamos instituir uma festa. E que festa que é essa? Para falar sobre essa festa, sobre essa Páscoa, através da imagem do Cordeiro, nós precisamos voltar um pouco à história para nós entendermos. E quando nós vamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz assim, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim a morte passou a todos os humanos, e por isso todos pecaram. Então nós vamos perceber que desde Gênesis, quando o homem pecou, todos estavam destinados a uma morte. E a partir dessa morte, praticamente observe, a morte é o final. Não havia mais uma perspectiva de vida, não havia uma esperança.
Aí Deus começa a trabalhar um plano perfeito, que é o tema da nossa lição. Meu Deus. E que tema que é esse? É apresentar Jesus como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, quando nós entendemos isso, quem é esse cordeiro? Aí o autor agora trouxe o filho que redime, o filho que liberta, o filho que vai trazer a salvação. Que filho que é esse? Que cordeiro que é esse? Então, nessa lição, nós vamos extrair isso, nós vamos entender qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus para que nós possamos ser alcançados, libertos dessa morte, dessa sentença que foi colocada sobre nossas vidas. Aham. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em casa, no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 17 e 18, que diz assim: Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria a promessa a Abraão, aumentou em muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Então, vamos observar que diante, que foi citado aqui no livro de Atos, quando o povo desceu de Canaã para o Egito, devido àquela fome que houve, o projeto de Deus colocar José lá para poder governar o Egito, aí toda a família de José desceu para o Egito. Então, entenda-se que durante um processo de 430 anos que o povo de Deus passou no Egito, houve um tempo bom no início, onde todos eles desfrutaram do melhor que havia no Egito. Onde todos eles desfrutavam do melhor, porque José era o governador. Aham. Pensa comigo, a família dele foi bem tratada, foi bem cuidada. Sim, com certeza. E é isso que Deus quer para nossa vida. Quando Deus nos tira de um lugar e nos coloca no outro, Ele cuida bem da gente. Esse é o projeto de Deus na nossa vida. Porém, a Bíblia vai falar que o tempo se passou. José morreu. E veio um rei, veio um faraó. E esse faraó não conhecia os feitos de José, o que José havia feito. E ele olhou para aquele povo e viu um povo com muita graça. Esse povo está crescendo demais. E o povo de Deus é assim, o povo de Deus, onde ele chega, ele se multiplica. A gente enxerga Deus no povo, a gente vê o brilho do Espírito Santo. E o povo vinha se destacando, e ele ficou com medo desse povo. Então ele começou a entrar de uma forma mais rígida, de uma forma mais impetuosa, e começou a tratar esse povo de Deus, os hebreus, como um povo agora que ia trabalhar com trabalho mais árduos, trabalho difícil. E o tempo foi se passando de uma forma que nós vamos ver já no início do livro de Êxodo, que o povo já se tornou escravo. Entenda-se uma coisa, o povo entrou e tinha o melhor do Egito. Agora, quando já inicia o Êxodo, agora o povo está vivendo a pior fase deles. A gente não se sabe, mas segundo a classe teológica, fala que esse tempo de escravidão, assim, de uma forma mais excessiva, durou mais ou menos uns 200 anos, a metade. Então, quando a opressão de Faraó começou a crescer demais, aí Deus falou, não, agora eu vou dar um chega. Eu vou levantar um libertador, Moisés. E através de Moisés, nós vamos tirar o povo do Egito. E Deus escolheu Moisés. E agora Deus vai vir com 10 pragas. Entenda que a última praga que Deus vai trazer, que vai ser o marco. Que vai ser a mais forte, que vai abalar, não vai só abalar o povo de Israel, o povo hebreu, mas vai abalar também o povo egípcio. Porque a última praga que Deus mandou ia falar sobre um sacrifício. Deus recomendou ao seu povo para que pegasse um cordeiro de 1 ano, que não tivesse mancha, defeito nenhum, e sacrificasse ele. E com o sangue desse cordeiro passasse nos umbrais da porta. Entenda isso. Aqui foi dada uma missão. Eu não sei, né? A gente não estava lá, mas vamos abrir um leque para nós que estamos aqui. Todos que obedeceram a palavra do Senhor e fizeram o seu sacrifício na sua casa, o milagre de Deus aconteceu. Quero dizer isso de uma forma muito incisiva, com muito temor a Deus. Ou seja, o milagre de Deus chegou na casa onde houve a obediência. Porque supostamente aonde que não foi feito o sacrifício, o milagre de Deus não chegou, o livramento de Deus não chegou na casa.
E entenda, quando o anjo passou, ele chegou na casa, vamos dizer, na casa do presbítero Adonias, lá no Egito. Ele viu que o presbítero Adonias tinha colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O anjo da morte chegou e parou. Não, o sangue do cordeiro está aqui. A morte não teve poder sobre o sangue que estava ali, que estava pregado sobre aqueles umbrais daquela porta. Meu Deus. E eu vejo aqui a gente já traz a simbologia. Não tem como não falar desse umbrais que estava pregado e a morte chegando e a gente não olhar para Jesus. É isso que eu acho lindo em nossas vidas, porque aquele sangue que foi descido na cruz é a mesma coisa que desce sobre as nossas vidas. O inimigo olhou para nós, a sentença era para a morte. Deus falou, todos os primogênitos vão morrer. Aí Deus fala, não, se o sangue tiver, se o sacrifício do cordeiro tiver. Então entenda que quando Deus falou que a morte ia chegar a todos os primogênitos, então a gente tinha que realmente pegar o cordeiro, e a gente pegar esse cordeiro e apresentar o sacrifício. E nós precisamos também, nos dias de hoje, ter essa ciência, que começou lá atrás e vai ser concluída em Jesus Cristo. E um pouco mais à frente nós vamos observar que esse cordeiro, ele vai dar início a uma nova passagem no povo de Deus. Porque a Páscoa significa uma passagem. Que Deus libertou o povo de uma escravidão para uma vida nova. Meu Deus. Aí chegamos em Êxodo 12, que foi aonde Deus chamou Moisés e chamou Arão e falou, agora isso precisa ser marcado. Isso precisa ser repetitivo para que as nossas gerações se lembrem desse feito. Olha, isso que eu acho bonito, né? Porque, eu não sei se eu posso citar isso, mas eu vou citar. É como se fosse o dia da nossa Santa Ceia de hoje. Porque uma vez que a gente lembra da Santa Ceia do Senhor, é para as nossas gerações. O meu filho está nascendo, ele tem 4 anos. Se Jesus não voltar daqui a um tempo, ele vai ver o pai dele e a gente, quando ele for batizado pelas águas, ele vai entender que Jesus morreu, que houve um sacrifício. Então eu entendo que aquela festa era mais ou menos similar. O pai falou, nós participamos dessa festa porque um dia Deus nos tirou de uma escravidão. Deus, ele nos libertou. Deus nos deu uma perspectiva de vida. Entenda, você sabe que você viver numa escravidão? Você sabe que você olhar para o seu filho, eu tenho um filho, e eu olho muito para um futuro muito brilhante para ele. Eu sou o pai dele, eu quero dar o melhor para ele nessa terra. E olhar para o meu filho e saber que ele vai ser escravo. Que o meu filho vai apanhar de chicote. Meu Deus. Que o meu filho vai pegar peso. Que o meu filho ele não vai ter um livre-arbítrio. Então eu, como um pai, eu olho pro meu filho assim e falo, nossa, imagina como era aquilo. Era mais ou menos esse é o sentido da vida. E você olhar um Deus. Olha a preocupação que eu tô citando Deus do meu filho. Você olhar um Deus, aí Deus olha lá do alto e fala, que amor é esse? Meu Deus. O que eu mais amo na terra, eu tenho uma preocupação. Eu falo, então, já que esse é o problema, presbítero Adonias, de um filho, eu vou dar meu filho. A preocupação de um Deus em dar o seu único filho. Ó, você vai ser o cordeiro. E é onde que o cordeiro de Êxodo 12 vai se cumprir em Jesus Cristo. Um homem que veio, que teve a sua glória. Ele deixou o seu privilégio de ser Deus lá. Ele não deixou de ser Deus, mas a sua glória de estar do lado de Deus para viver entre nós. E cumpriu o chamado dele de ser um cordeiro. Para que eu e nós que estamos aqui, nos dias de hoje, tivesse um privilégio de ter uma vida, porque a nossa vida era para a morte. Meu Deus. E a partir de Jesus Cristo, nós temos uma vida. E eu trouxe uma vida em abundância. Uma vida em abundância. E aqui eu não posso adentrar mais, porque senão eu vou acabar ferindo uns demais temas. Mas é isso, o Cordeiro começou em Êxodo 12. E foi concluído em Jesus Cristo. Então, há uma trajetória, há um sangue. Esse sangue é o que nos purifica de todo o pecado. E a nossa geração não pode esquecer. Você que está em casa, você que está assistindo essa lição, você que o inimigo fala para você que a sua vida é uma vida para a morte, que o seu futuro não tem solução, eu quero apresentar um cordeiro. E esse cordeiro, ele tira todos os seus pecados e te dá uma direção para uma vida eterna plena com Deus. Aleluia. Amém. Presbítero Adonias, que conteúdo poderoso. É muito poderoso. Né? Porque nós temos muitos jovens que estão nos acompanhando e que precisam ter essa noção. Né? Que, por exemplo, a questão do Cordeiro Pascual não é só um movimento. Não é. Né? Não é só uma questão assim, tal.
é uma questão bíblica. Isso. Poderosa para as nossas vidas. A questão do Cordeiro Pascual é para nos trazer a noção de que estava demonstrando as coisas futuras. Né? Quando se olhava para o Cordeiro, estava apontando para Cristo. Que todas as vezes que o inimigo chegasse e falasse, você é para morrer. Aham. Você não tem escolha, mas é a gente lembrar do Cordeiro de Deus. Isso é forte, isso é poderoso. Isso é um negócio de Deus. Que Deus alcance a sua vida através dessa palavra. Que Deus alcance o seu coração. Porque a Bíblia Sagrada é o livro que nos garante a vida eterna através de Jesus Cristo, que morreu, né? Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Segundo ponto da nossa lição vai tratar o tema Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O primeiro tópico é o Cordeiro de Deus. Segundo tópico, aniquila o pecado. Terceiro tópico do nosso segundo ponto, o poder do sangue de Jesus. Aleluia. Meu Deus, que conteúdo poderoso. Nosso querido irmão Igor, fala pra gente acerca do segundo ponto da nossa lição, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Irmãos, eu vou estar trazendo aqui sobre o Cordeiro de Deus, como nosso primeiro ponto. Em Êxodo 12, é bem verdade que o sacrifício do Cordeiro Pascual não era para tirar o pecado. Como o nosso presbítero Adonias já nos falou aqui, já nos trouxe um ensinamento. Ali em Êxodo 12, o Cordeiro era para trazer uma salvação para o povo de Israel. Ele não era para que tirasse o pecado do mundo. Já em Isaías 53, que eu vou estar lendo aqui para os irmãos, a partir do verso 5, gostaria que os irmãos pegassem a sua Bíblia para ler comigo, que nos diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meu Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aqui em Isaías 53, já nos vai trazer sobre Jesus. Pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio para que todo o pecado fosse aniquilado, que já é o nosso segundo ponto da lição. Pois quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário e derrama o seu sangue, o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica. E aqui nos traz a seguinte palavra: aniquila o pecado. Aniquilar é a mesma coisa que tirar, remover, substituir, tipo assim, remover toda a culpa, toda a vergonha, todo o peso. Então Jesus, através da sua salvação na cruz, que morreu por nós, nos comprou com o seu sangue, ele nos trouxe o direito de termos novamente uma comunhão com Deus. Meu Deus. Pois nós tínhamos perdido a comunhão lá em Gênesis, quando Adão peca e cai no jardim. Havia sido cortado o elo direto entre o homem e Deus. Pois no jardim Deus descia para conversar com o homem. Aqui, Deus nos traz a salvação através de Jesus. Pois Jesus vem, morre na cruz do Calvário. Meu Deus. Perdoa, aniquila, remove todo o pecado, toda a culpa é lançado sobre ele na cruz e nos traz o direito de termos uma comunhão com o Pai. E aqui, como subtópico ponto 3, vai nos trazer o poder do sangue de Jesus, que é justamente sobre isso que estamos falando. Pois Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esse direito, termos essa comunhão novamente com o Pai. Pois quando Jesus vem, ele nos traz de volta o direito de sermos filho. Pois quando caímos no Jardim do Éden, quando Adão desobedece à ordem de Deus, foi cortado ali essa comunhão. Então Jesus vem,
para nos trazer de volta o direito de termos uma comunhão com o Pai. E o sangue de Jesus, ele tem um grande significado para nós. Meu Deus, é na forte, fé. é forte. Pois até hoje, nos dias atuais, nós comemoramos a Santa Ceia, que é o pão e o cálice, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus foi o responsável, através da sua morte de cruz, para nos salvar, Aleluia. para nos trazer uma salvação. Então, sem a morte de Jesus na cruz, não teríamos o direito de Não sermos teríamos. salvos. Então, o sangue de Jesus, ele tem um grande significado para nós cristãos e para quem também não é cristão. Pois o sangue de Jesus, ele veio para nos lavar. Como Meu aqui Deus. fala, veio para lavar a todos. Então, independente qual seja a situação que esteja na sua vida, o pecado, a culpa, a vergonha, Meu que Deus. te afasta de Deus, que é justamente sobre isso, quando nós estudamos na lição 2, o pecado ele tem essa capacidade de nos afastar de Deus. Então, o pecado ele nos leva para longe, nos traz culpa, nos traz vergonha, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para que nós tivéssemos o direito de sermos salvos e de termos uma nova comunhão com o Pai. Então, independente qual seja a forma que você esteja, a culpa, a vergonha, venha, pois Jesus já pagou um alto preço por você, pois o sangue de Jesus te comprou na cruz do Calvário para que você tivesse o direito de ter uma comunhão com o Pai. Mas sobre a comunhão, vamos aprender sobre a aula do nosso irmão Diácono Everton. É forte, Que vai é ser forte, bênção. é forte. Mas espero que essa palavra venha trazer luz para os seus caminhos, venha edificar, pois Jesus morre na cruz para nos dar esse direito. Então devemos viver de uma forma livre, pois somos livres, pois Jesus morreu na cruz dos Calvários e nos comprou com sangue. Assim Meu eu agradeço Deus. a oportunidade. e Meu volto pro nosso Deus, que presbítero maravilha. Luciano. Que maravilha, jovem Igor. Então, nesse contexto, presidente Adonias, a gente vê que Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, o mistério agora não é só cobrir o pecado, mas é tirar o pecado. E tem uma coisa, ele é o cordeiro que pagou o preço de uma vez por todas. Não é mais necessário, né, que vá ao templo, apresente o cordeiro, para que o cordeiro seja imolado, todo aquele processo, aquele rito que havíamos, né, no Antigo Testamento, agora através de Jesus não é mais necessário esse rito, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário de uma vez por todas, né? Então, é aquilo que o jovem Igor falou e aplicou a palavra muito bem. Quem sabe você está na sua casa com algumas culpas, né, com algum peso sobre o seu coração, sobre a sua vida. E você precisa ouvir essa palavra que Jesus te ama, que Jesus pagou um alto preço. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é poderoso, É lindo. né, presidente Maldonias? Aleluia. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Isso até mesmo, o presbítero Jesus, Aham. nos traz sobre o amor de Deus, né? Aham. Porque em João 3,16 nos traz a seguinte fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Aham. vida eterna. Então mostra o amor de Deus para com a humanidade, né? Exatamente. Mesmo nós temos nossas dificuldades, temos nossas falhas, mas Deus, ele se importa conosco, ele se importa, ele se interessa com nós. Então, quanto mais buscamos a Deus, quanto mais nos interessamos a buscar mais a Deus, mais Deus tem coisas grandes para nos revelar e nos dar o privilégio de Não, é verdade, é verdade. Sim, senhor. Eu analisando esse fato do cordeiro que tira, me veio à memória aqui agora, que teve um jovem, uma certa feita que eu era ali lá no Brasil, e ele veio chegar para mim, a gente sentia que ele tinha muito medo, ele era preso por muitas coisas, né? E ele tinha uma vida meio pesada, sabe? Muito pesada. E toda vez que ele ia para a igreja, ele se sentia indigno de poder estar na igreja. E eu sempre via, a gente enxerga com os olhos espirituais algumas coisas. E eu fui conversar com ele para poder entender porque às vezes, né, eu te sinto meio oprimido, você parece estar preso. E ele foi conversando comigo, falando: rapaz, acho que as coisas que eu fiz é muito forte. E às vezes eu olho pessoas que estão aqui, nós tudo bonito, de gravata, né, com a Bíblia. E eu olho para esse cenário e vem algo na minha mente assim: não é para mim estar aqui. Eu não sou perfeito para mim estar aqui. Ele olha o passado dele. E eu falei para ele: ó, todas as vezes que o teu passado te acusar, só coloque isso na sua mente e você pode falar até em voz alta: Jesus já pagou o preço por mim. Meu Deus.
É forte. Todas as vezes que vier esse pensamento, fala, Jesus já pagou o preço por mim. Não importa o que vier. E eu comecei a ver uma diferença nele. E depois eu perguntei pra ele, rapaz, todas as vezes que vem esse fracasso, eu lembro do que Jesus pagou o preço por mim e eu começo a chorar. Meu Deus. Eu começo a chorar e eu entendo que aquele amor de Deus e o sacrifício de Jesus faz eu merecer. Aleluia. Jesus trouxe. Então Jesus tirou. Ele aniquilou aquele medo, aquela opressão que Satanás tinha deixado lá dentro. E deu pra ele uma vida. Glória a Deu Deus. pra ele um sentido. glória a Então é Deus. algo que marca. Ele tira mesmo. Sim, exatamente. É a ação, É a ação. salvífica de Isso. Jesus Cristo através da Isso. cruz do Calvário, né? Porque até mesmo, presbítero Adonias, quando você nos trouxe a explicação sobre o texto, você fala que o caminho do homem era para a morte. Yeah. E Jesus, quando vem e morre na cruz dos Calvários, ele vem para que nós temos o direito de vida. É verdade. Deus Meu nos Deus. traz o direito de viver. Então é algo marcante, não tem como falar de Jesus na cruz do Calvário, que morreu por nós, limpou e purificou de todo pecado, e não se emocionar. Pois foi um alto preço pago por cada um de nós que estamos aqui. Exatamente. Um preço de sangue carmesim invertido na É. cruz do Calvário, né? Aleluia. Então essa lição está sendo poderosa, está Poderosa. alcançando vidas que estão falando sobre um contexto diário de cada pessoa, né? Nós vemos aí que nós estudamos o conceito, né? O Cordeiro da Páscoa, um símbolo de salvação. Aí entramos no conceito de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora vamos para o nosso terceiro Meu ponto Deus. da nossa Aleluia. lição, né? Que trabalha o tema redenção e reconciliação, Aleluia, Jesus. né? Por meio da obra salvífica de Cristo. O primeiro tópico é a redenção, o segundo tópico é a reconciliação e o terceiro tópico é vivendo como redimidos e reconciliados. É um contexto poderosíssimo e eu sei que muitas vidas serão impactadas através desse Glória a Deus. contexto, Aleluia. né? Deus abençoe. Diácono irmão Everton, com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Fiquei com o tópico 3 aqui, agora estou no estreito. Porque os dois que passou antes, que antecedeu, explicou muito bem, né? A parte de que foi lidada. E alguns deles já entraram na parte da redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Só que aqui eu quero trazer hoje um leve análise da palavra redenção. Meu Deus. A palavra redenção quer dizer um ato de liberar alguém da escravidão, através da Bíblia. Quando a gente vê em Êxodo, o povo estava escravo, Deus foi lá e redimiu, tirou o povo de lá, certo? Toda vez que alguém pecava, havia um sacrifício, havia um derramamento de sangue e algo cobria ali o pecado. Mas Deus olhando do céu falou assim, eu não quero esse distanciamento do homem. Por mais que eu e você éramos escravos do pecado, porque através de Adão o pecado entrou no mundo. E como somos descendentes de Adão, somos todos pecadores. Então, a partir do momento que entra o pecado, há o rompimento. O rompimento da nossa comunhão com Cristo, com Deus. Deus isso. olhou lá de cima e falou assim, eu vou gerar um cordeiro, Meu eu vou gerar um filho, que ele vai descer lá Aleluia. e ele vai morrer. E através do sangue dele, eu vou fazer assim, ó, o sangue dele de uma vez só. Ele vai redimir meu povo. Ele vai limpar o meu povo. Meu Deus. Através do sangue dele, eu vou pegar essa opressão. Porque quem é escravo, ele vive diretamente sobre ataques e sobre opressão do inimigo. E aí ele fala assim, eu vou tirar esse peso, essa redenção, eu vou lavar. Para que toda vez que eu olhar daqui de cima, por mais que ainda somos pecadores, por mais que ainda há o pecado entre a gente, há o pecado no ser humano, aí ele fala assim, quando eu olhar lá de cima, que eu ver ele pedindo, ele reconciliando comigo, que é o próximo tópico, que já entra no tópico 2, que é a reconciliação, eu olho e vejo que o meu sangue, o sangue do meu filho, está cobrindo aquilo ali, está cortando, cortou todo, né, o peso da morte, porque nós, o ser humano, como o presbítero Adonias disse, não havia perspectiva de vida. Lembrando, nós por nós mesmos
não havíamos perspectiva de vida. Meu Deus. Mas o sangue, o que foi derramado lá na cruz, o peso que foi levado sobre a cruz, o sangue que hoje você não leva ele marcado só no umbral e da porta, você está vestido nele a partir do momento Aleluia. que você pede o perdão, a partir do momento que você reencontra com Cristo, a partir do momento que a gente levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo, o sangue carmesim faz aqui e tampa, né? Por mais que às vezes o inimigo vai tentar ciladas, vai tentar te oprimir, a hora que ele olhar e falar assim, com aquele sangue eu não posso. Yeah. Com aquele moço eu não posso, porque além dele foi redimido, ele teve uma reconciliação com Deus. Aleluia. E o mais lindo da reconciliação, que depois da redenção vem a reconciliação. E o mais lindo da reconciliação é que antes eu e você como pecador não poderíamos estar nem perto do altar. Não poderíamos estar nem perto da graça de Deus. E hoje, através deste sangue, eu e você podemos dobrar nosso joelho e escutar a voz de Deus direitinho com a gente. Meu Deus. Quantas vezes eu e você, porque através da reconciliação que tivemos do sangue de Cristo, podemos nos dobrar, podemos entrar por quarto, porque todos nós temos o quartinho da oração e ali sentir a presença do Espírito Santo. Coisa que antes do sangue era inviável para nós. Coisa que antes da morte de cruz era inviável para nós. Hoje, eu e você podemos falar, não está só no umbrais, está marcado aqui. Eu carrego o sangue de Cristo que morreu por mim. É profundo. É profundo. E eu quero continuar aqui no tópico 3, já terminando as minhas palavras, diz assim, vivendo como redimido e reconciliado. Bem no finalzinho está dizendo assim, por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido, e não como quem ainda está preso ao passado e ao pecado. Por que eu quero frisar nesse final? Porque, assim como o presbítero Adonias trouxe o exemplo do jovem que ele trabalhou, eu vou citar o exemplo da minha vida. Eu com 18 anos, já casado, eu teve um momento da minha vida que eu fiz algo a qual não era interessante, a qual ali eu me senti envergonhado. E eu, na minha visão humana, parei de pensar na redenção. Meu Parei Deus. de crer Meu na redenção Deus. e me afastei dos caminhos do Senhor. Então aqui eu passei a ser um jovem que eu vivi preso ao passado e à vergonha, porque o pecado, ele nos envergonha, ele quer nos afastar totalmente da presença de Deus. E eu passei ali 6 anos Meu Deus. com aquilo na mente. Até que um dia, através de uma mensagem, através de um louvor, a gente estava em um congresso e eu falei assim, veio à minha mente e lembrou o preço, a chicotada, os pregos na mão, a coroa de cravo na cabeça que foi derramada. Aleluia. Glória a Deus. O sangue, a lança que ultrapassou. Meu Deus. Aí veio a minha lembrança. Aí você pergunta bem, por que você está usando o seu exemplo? Por que você está dizendo isso? Para que você possa escutar. Meu Deus. E se tiver algo que te aprisiona, lembra, o sacrifício é maior. Não há dor, não há nada que impeça. Como está escrito, não há condenação para aquele que vive constantemente com Cristo. Yeah. Então não há nada que Satanás, não há nada que o ser humano, não há nada que possa ser feito no mundo de hoje em dia que possa apagar o sangue de Cristo que foi derramado para a sua redenção. E aqui eu quero já terminar a Amém. minha participação. Meu Deus do céu. Que participação impactante, Presbítero É Maldonias. verdade. Que momento de Deus, né? Testemunho, né? Diácono Moev trazendo um testemunho pessoal, falando sobre o efeito do sangue de Jesus. Então isso quer dizer, Presbítero Maldonias, que o sangue de Jesus não perdeu a validade. Não perdeu. Não. Não perdeu a validade do sangue de Jesus. O sangue de Jesus está totalmente válido. E pode alcançar você, que quem sabe está num quarto escuro,
ouvindo a voz de Satanás, quem sabe dizendo para você se matar, eliminar a sua vida, o sangue de Jesus te alcança nesse exato momento, meu filho. O sangue de Jesus alcança e as trevas vão embora e a luz de Deus vai adentrar nesse quarto escuro onde você está. Quem sabe você está assistindo esse vídeo e nem sabe como você chegou aqui. É Deus que te trouxe para você ser alimentado por essa palavra e para que a libertação de Deus alcance a sua vida de uma vez por todas. Que aula poderosa, né? Que aula impactante. Nós vamos para a conclusão da nossa aula e a conclusão, queridos, vai nos apresentar a visão de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ao derramar o seu precioso sangue, ele aniquilou o poder do pecado. Você já parou para pensar o que é isso, irmão? Nós vivíamos escravizados por Satanás. O pecado nos trazia como escravos, nos mantinha na escravidão. Porém, quando Jesus vai na cruz do Calvário e derrama o seu sangue carmesim, ele aniquila o pecado de uma forma total, de uma vez por todas, de uma forma definitiva. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário de uma vez por todas. Agora já não é mais necessário oferecer sacrifícios. Agora não é necessário mais cobrir o pecado, porque o Cordeiro de Deus é o que João disse. Quando João olha para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós proclamamos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história é tocada por esse sangue. É tocada por esse Jesus, o Filho de Deus, que nos redimiu, que nos arrancou da escravidão, que purificou as nossas vidas. Então a conclusão da nossa lição demonstra-nos que a ação de Jesus na cruz do Calvário redime o homem a ter a comunhão com Deus novamente. Traz o Filho ao Pai, faz-nos a conexão novamente com Deus. Então é esse sangue que nos garante a vida eterna. É esse sangue que nos garante a vida com Deus. É esse sangue que nos garante termos a liberdade de um momento como esse, se sentarmos à mesa para falarmos do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estou muito feliz. Eu também. Eu estou muito grato a Deus, porque essa aula com certeza vai mudar a vida de alguém. Com certeza vai alcançar alguém que precisa ouvir essa palavra. Presbítero Maldonias, se eu pudesse, nós ficaríamos aqui horas e horas, né? Nesse momento de diálogo, aprendendo com vocês, vendo essa visão que Deus tem dado para vocês, mas o tempo não nos permite, né? E eu quero que o presbítero Maldonias dê as suas considerações finais. Estou muito feliz de estar nessa mesa, me alimentando, né? Aprendendo com vocês, é muita alegria. E eu quero deixar um versículo apenas, 2 versículos. Romanos 8, no seu primeiro verso, diz assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meu Deus. Quando eu olho para esse versículo, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto agora, eu estou vendo um juiz sentado, sabe, numa sala judicial, ele pegou o martelo e bateu assim, portanto agora, pá, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, que é através do Cordeiro, que é Jesus, que pela lei me tirou do pecado e da condenação de morte. Aí eu fico feliz quando eu vejo o diácono Everton citando esse exemplo pessoal, e eu olho para ele hoje dentro da igreja, um jovem que o inimigo falou para ele esquecer essa marca que foi o sangue do Cordeiro. E quando eu olho para ele, eu chego a me emocionar. Eu vejo um homem de Deus que prega,
que é músico na casa do Senhor, que é professor, que toma Meu conta Deus. de jovens, eu vejo isso como um tapa na cara do inimigo. Eu vejo isso aí, eu vejo o verdadeiro milagre de Deus. É de Deus. É onde eu enxergo que não tem condenação para nossas vidas, meu amigo. Para todos nós que estamos aqui. Todos nós estamos marcados com esse sangue. Foi que ele explicou com com tanta, sabe, com tanta ousadia em dizer que o sangue do cordeiro ficou nos umbrais da porta. Agora, quando ele falou que o sangue agora é carregado na nossa vida, aí o inimigo passa, eu não posso mexer, porque o sangue de Jesus está na vida dele. É isso aí. É isso aí, é poderoso, é poderoso. Nosso querido irmão, cooperador irmão Igor, com suas considerações finais. É um privilégio para mim estar diante de homens de Deus e aprender mais sobre a palavra do Senhor. E aos jovens, pois nossa aula é mais focada para jovens, mas a todos que estão nos assistindo, deixo uma palavra de Deus ao seu coração que, independente de qual seja a culpa, a vergonha, a prisão que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida, Jesus toca no meu coração para dizer a cada um de vocês que estão assistindo, Jesus ama cada um de vocês. Aleluia. Ama a mim, ama o presbítero Adonias, presbítero Juciones, diácono Everton, e também ama cada um de vocês que estão nos assistindo. Então, independente de qual seja a culpa, a vergonha, não deixe que isso seja impedimento para você vir ao encontro de Deus na casa, ter uma comunhão com Deus, pois é na comunhão com Deus que Ele vai te guiar, te instruir e trazer vida, e vida com abundância. Então Deus abençoe a vida dos irmãos e abençoe a cada um que aqui estão. Meu Deus, que palavra poderosa. Diácono Everton, com as suas considerações. Quero deixar aqui para nossa juventude, nas minhas palavras final, e para quem está assistindo, que nunca se esqueça que o sangue de Cristo, ele é a redenção e ele é a reconciliação. Meu Deus. Então, se você está aí, está oprimido por alguma fala de algum familiar, de alguma fala do inimigo, meu irmão, lembre-se, o sacrifício já apagou o preço. O sacrifício já pagou o preço. O preço já está pago e o preço é de sangue. Meu Deus. Tá bom? E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Meu Deus do céu. Que aula poderosa, que aula impactante. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer nesse exato momento. Você precisa entender que não importa como estão as suas vestes. Quem sabe você pense assim, as minhas vestes estão tão negras, estão tão escuras, que não vai dar para Jesus me libertar. Que não vai dar para o sangue me purificar. Não tem pecado, não tem vestimentas tão escuras que esse sangue não possa purificar. Deus vai purificar você, a sua casa, a sua família. Quem sabe você vai dizer, eu carrego muitos pecados. Você carrega esses pecados até hoje. Porque Jesus está alcançando você e o fardo de Jesus é leve, tá bom? Ele vai purificar você, purificar a sua casa e a sua família no nome de Jesus. Para os jovens que acompanharam, para os nossos irmãos que nos seguiram aqui até esse exato momento, curte, compartilhe, envie para alguém. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. Tem alguém precisando ser tocado por esse mistério de Deus. Faça isso, deixa Deus te usar. E essa foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você já sabe, semana que vem a gente está aqui de volta com a lição de número 6 e com certeza será mais um momento de crescimento no nome de Jesus. Nós fazemos parte do projeto Eu Digo Sim! E vamos para cima porque Jesus é bom e o diabo não presta.